A noite estava silenciosa, mas o silêncio era quebrado pelo som grave da respiração dos leões. A lua iluminava a cova de pedra, revelando olhos brilhantes que se moviam na escuridão. No centro daquele lugar de morte estava Daniel. Já idoso, com o corpo cansado pelos anos, mas com o espírito firme, ele permanecia de pé. Suas mãos estavam erguidas em oração e seu rosto não demonstrava medo. Todos acreditavam que aquela seria sua última noite. Os inimigos tinham vencido. O decreto fora assinado. A pedra selara a cova, mas o que os homens não sabiam era que naquela noite o céu estava em movimento. Antes dos leões, houve uma escolha. Antes do milagre, houve fidelidade. Prepare-se para conhecer a história de um homem que decidiu permanecer fiel a Deus quando tudo ao seu redor exigia o contrário. Uma história de coragem, obediência e fé inabalável. Se você deseja fortalecer sua fé, curta este vídeo. Inscreva-se no canal e permaneça conosco até o final, porque a história de Daniel não fala apenas do passado, ela fala diretamente conosco hoje. Daniel era ainda muito jovem quando Jerusalém caiu. O som das espadas, o fogo consumindo casas e o choro do povo marcaram o início de uma nova fase de sua vida. Ele foi arrancado de sua terra, separado de sua família e levado como prisioneiro para a poderosa Babilônia. Não por ter sido infiel, mas porque vivia em um tempo em que toda a nação colhia as consequências de sua desobediência. Na Babilônia, Daniel foi conduzido ao palácio do rei Nabucodonosor. O lugar era diferente de tudo o que ele já havia visto. Colunas gigantes, ouro por todos os lados, luxo, poder e idolatria. Ali, ele e outros jovens hebreus receberam novos nomes, uma nova educação e uma tentativa clara de apagar sua identidade espiritual. Mas Daniel tomou uma decisão silenciosa que mudaria toda a sua história. Ele decidiu em seu coração não se contaminar. Diante da comida e do vinho do rei, escolheu permanecer fiel à lei do seu Deus. Aquela decisão, invisível aos olhos da maioria, foi o primeiro grande ato de coragem de Daniel. E Deus honrou sua fidelidade, concedendo-lhe sabedoria, discernimento e graça diante dos homens. Com o passar do tempo, Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele acordou aterrorizado, com o coração tomado pelo medo, mas incapaz de se lembrar claramente do que havia sonhado. Em sua fúria, exigiu que os sábios da Babilônia revelassem não apenas a interpretação, mas também o próprio sonho. Diante da impossibilidade, decretou a morte de todos eles. Daniel, ao saber da sentença, não entrou em pânico. Ele buscou a Deus. Junto com seus amigos, orou durante a madrugada, clamando ao Senhor por misericórdia. E naquela noite, Deus revelou o mistério. Daniel foi levado diante do rei e declarou com ousadia que nenhum homem poderia fazer o que ele pedia, mas que havia um Deus nos céus que revela os segredos. Ele descreveu o sonho da grande estátua, formada por diferentes metais, e revelou que todos os reinos humanos passariam, mas que o reino de Deus jamais seria destruído. Diante disso, Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus de Daniel, e o jovem hebreu foi exaltado no reino. Anos depois, o mesmo rei levantou uma grande estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram. Mesmo ameaçados pela fornalha ardente, declararam que Deus podia livrá-los, mas que, mesmo se não o fizesse, ainda assim não se curvariam.
Eles foram lançados ao fogo, e o calor era tão intenso que os soldados que os conduziram morreram. Mas no meio das chamas, algo extraordinário aconteceu. Um quarto homem apareceu entre eles. As chamas não os consumiram, e nenhum fio de cabelo foi queimado. Deus estava com eles no fogo. Já sob o reinado de Dário, Daniel se destacou mais uma vez. Sua fidelidade e excelência despertaram inveja. Incapazes de encontrar qualquer erro em sua conduta, seus inimigos arquitetaram um plano, um decreto que proibia qualquer oração a outro Deus que não fosse o rei. Daniel soube do decreto, mas não mudou sua rotina. Ele abriu sua janela, ajoelhou-se e orou ao seu Deus como sempre fizera. Por causa disso, foi condenado à cova dos leões. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, mas Daniel dormiu em paz. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Pela manhã, Daniel foi encontrado ileso. O Deus vivo havia mais uma vez manifestado seu poder. O rei Dário proclamou um decreto para todo o reino, declarando que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Daniel prosperou, e sua vida tornou-se um testemunho eterno de fidelidade. Reinos se levantam e caem. Homens passam, mas o Deus de Daniel continua o mesmo. Se esta história fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu não negociarei minha fé. Que a história de Daniel nos inspire a permanecer firmes, mesmo quando somos os únicos em pé.